Oi gente, tudo bem com vocês? Essa semana eu tava conversando com uma amiga minha, uma amiga muito querida, e tinha um sonho que ela queria muito assim realizar, e esse sonho tava começando a se realizar na vida dela. Só que ela tava dando várias desculpas, eu percebi nitidamente que ela tava dando desculpas para não bancar esse sonho, que era um sonho que ela queria tanto, gente, tanto. Então ela tava começando a dizer, Mel, mas eu não sei se eu vou ter tempo pra conseguir fazer, meu inglês não tá muito bom. Então ela começou a dar desculpas pra não bancar aquele sonho, que era uma coisa que ela queria muito. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre lei da atração e sobre o quanto a gente tem que ter cuidado pra gente não boicotar os nossos próprios sonhos. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo que eu acho que pode te ajudar muito. Então vamos pro nosso vídeo. Gente, tava tão nítido nas coisas que ela falava que ela tava com medo de bancar aquele sonho por conta de crenças que ela foi adquirindo a vida dela toda. E às vezes são crenças que estão tão enraizadas na gente que a gente nem percebe. E aí de repente você tá diante do sonho que você tanto pediu, mas você tá com medo de enfrentar aquele sonho. Mas eu não vou falar hoje dessa história dessa minha amiga, eu vou falar de uma história que aconteceu comigo, que eu contei pra ela exatamente o que aconteceu na minha vida e que fez muita diferença pra ela e eu espero que faça pra você também. No ano passado eu fiz um evento ao vivo, que foi o evento da Academia de Mães Empreendedoras. Eu não sei se você chegou a ouvir falar, mas eu queria muito fazer um evento ao vivo. Eu tinha esse sonho assim, eu quero fazer um evento ao vivo pra poder ajudar mais pessoas pessoalmente, pra estar perto das pessoas, pra sentir essa energia, esse carinho. E eu abri um evento ao vivo no ano passado e quando eu abri para as vendas a gente pensou em 100 pessoas. Já era um número assim que meus olhinhos brilhavam. E aí quando a gente abriu para vendas a gente bateu esse número e a gente teve que ir para uma sala maior e colocamos 150 pessoas e batemos os 150 pessoas, mais gente escrevendo, querendo comprar, e a gente abriu para 200 pessoas e aí 200 pessoas se inscreveram e a gente teve que passar dessa capacidade. A sala só comportava 200, a gente ainda colocou mais cadeiras e tentou comportar o máximo de pessoas que a gente podia no hotel. Então foi um evento assim lindo, fantástico, que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Foi um evento transformador. Quem foi sabe exatamente do que eu tô falando. Depois eu vou postar um vídeo aqui pra vocês verem como que foi assim uma energia tão maravilhosa, foi transformadora na vida de muita gente, na minha também. Mas enfim, por que eu tô contando sobre esse evento ao vivo? Antes do evento acontecer, eu queria muito que ele acontecesse. Era um sonho muito grande que eu tinha. Só que quando eu vi que as pessoas começaram a se interessar pelo evento, as pessoas começaram a se inscrever pro evento, começaram a comprar os convites, a coisa começou realmente a acontecer, eu comecei a questionar aquele meu sonho. E eu percebi, claro, nitidamente, que eu tava com medo de bancar aquele sonho que eu mesma tinha pedido pro universo. Então eu comecei a me questionar, meu Deus, será que eu vou dar conta de fazer esse evento mesmo? Será que o que eu vou falar vai ser interessante, as pessoas vão gostar? Será que eu vou gaguejar lá na frente? Será que vai me dar um branco, eu vou esquecer das coisas que eu tenho que falar? Será que as pessoas vão rir da minha cara? O que será que vai acontecer? Eu comecei a ficar com muito medo. Cada vez mais que ia aproximando do evento, eu começava a ficar com mais medo, com frio na barriga e falava, meu Deus, e agora? Aonde que eu fui me meter? E esse medo começou a dar uma sensação pra mim de uma coisa como se fosse uma coisa que eu não queria. Sendo que no fundo eu sei que eu queria muito esse evento. Só que o medo começava a dar aquela sensação e aquela ansiedade, como se fosse uma coisa aversiva pra mim. E aí eu fiquei me lembrando muito da minha infância e pensando, poxa, por que eu tô com esse medo tão grande de chegar lá na frente, de falar com todo mundo ao vivo? Eu já gravo vídeos, eu já faço as coisas tão naturalmente, eu dou aulas dentro da Academia de Mães Empreendedoras ao vivo para todas as minhas alunas, são muitas alunas, mas por que essa coisa de estar lá num palco me dá esse medo, né? Essa ansiedade, essa angústia? Quando eu era pequena eu era muito livre, assim, eu não tinha muita vergonha de fazer essas coisas. Meus pais eram duas pessoas muito criativas, meus pais são jornalistas, mas na época que eu nasci eles faziam teatro, eles faziam peça infantil, eles faziam peça adulto, então eu cresci no meio do teatro, eu viajava junto com a trupe de teatro dos meus pais, então eu gostava muito de também me apresentar, de falar em público e eu nunca tive esse problema. E eu me lembrei de um episódio que eu acho que eu até já gravei ele aqui no canal contando sobre ele, de uma professora que eu tive de matemática, chamada Josefa, e uma vez ela me chamou pro palco, né, na minha escola tinha aquele tablado, a maioria das escolas tinha aquele tablado, ficava as carteiras dos alunos, tinha aquele tablado, você tinha que subir naquele tablado,
pra você poder resolver alguma coisa no quadro. E aí ela me chamou, Melodia. Aí quando ela me chamou meu nome, eu fui pro quadro tranquilamente. Só que aí ela me mandou fazer uma conta de matemática, eu nunca esqueço, a sensação é como se fosse hoje. Ela me mandou fazer uma conta de matemática e eu comecei a fazer a continha nos dedos. E aí quando eu comecei a fazer a conta nos dedos, ela olhou pra mim com a cara de risada, assim, de deboche, fez um comentário tão grosso, me chamou de burra na frente de todos os alunos da sala e eu fiquei toda vermelha, os alunos todos rindo da minha cara. Eu nunca esqueço daquele dia, a vontade que eu tinha era de cavar um buraco no chão, enfiar minha cara dentro do buraco. Aquela sensação foi tão ruim, minha cara ficou quente, sabe quando sua cara fica quente, assim, você perde meio que o chão, assim. E eu era uma criança pequena em cima de um tablado, começando a fazer conta, e qual o problema de fazer conta com os dedos? Mas na época eu fiquei me sentindo como se eu fosse a pessoa mais burra do planeta. Eu nem consegui resolver a conta, o que foi pior, porque todo mundo ria mais ainda, as pessoas já estavam rindo, porque eu tava fazendo a conta nos dedos, e riam mais ainda porque eu não consegui resolver a conta, de tão nervosa que eu fiquei. E aí eu desci do tablado e eu ficava com aquela sensação, meu Deus, no intervalo, de que todo mundo tava olhando pra mim, de que todo mundo tava falando mal de mim, de que todo mundo tava dando risada de mim, de que eu era muito burra, como que eu tive coragem de ir no quadro resolver a conta. E eu prometi pra mim mesma, internamente, de que eu não ia me expor mais em situações assim. Eu falei, não vou passar por isso de novo, porque aquilo ficou tão registrado em mim como criança. E aí eu não me lembrava dessa história, até que quando eu fui num evento do Brandon aqui nos Estados Unidos, do Brandon Bouchard, não sei se vocês já conhecem, mas foi um evento muito transformador, e aí eu me lembrei, teve um momento que a gente tinha que escrever sobre histórias da nossa infância que marcaram muito, que se transformaram em crenças negativas. E não sei porquê, não me lembro qual era o contexto na hora, veio essa história na minha cabeça, eu me lembrei muito dessa história. E quando eu comecei a ficar com medo também de fazer o evento ao vivo, essa história veio muito forte na minha cabeça. Então eu sei que foi uma crença que foi desenvolvida lá na infância e que é uma coisa que ao longo da vida eu fui fortalecendo essa crença, então é uma crença que já está enraizada há muito tempo e que eu precisava trabalhar um pouco isso para poder conseguir enfrentar com mais naturalidade, com mais tranquilidade aquele momento. E aí eu me lembrei de vários momentos da minha vida em que eu tive que falar também, daquela época até hoje, né, que eu tive que falar também em público, e vários momentos era uma mistura entre um desejo muito grande de falar em público, de dividir minhas coisas com as pessoas, e um medo muito grande de passar vergonha, de não ser boa o suficiente, todas essas coisas que a gente fica na cabeça. Não sei se vocês sabem, mas eu sou psicóloga e eu trabalhei muito tempo com terapia cognitivo comportamental, então eu acho que eu tenho um pouco de facilidade assim de identificar minhas crenças, mas eu quis gravar esse vídeo pra gente pensar um pouco sobre as crenças que a gente tem na nossa vida, que foram adquiridas há tanto tempo, né, de que a gente não é capaz, de que a gente não vai conseguir, de que a gente não vai dar certo, de que o dinheiro não é bom, de que se relacionar, tem que ter cuidado para se relacionar com homens, porque os homens podem ser ruins, podem ser maus. Então, cada pessoa tem crenças diferentes que foram adquiridas durante a sua infância, e essas crenças, às vezes, podem impossibilitar a gente de viver esse sonho que a gente tanto quer. Porque, às vezes, a gente pede uma coisa para o universo, quando a coisa vem, a gente tenta se boicotar. E eu não quero que isso aconteça com você, não quero que aconteça comigo, né? Eu tô sempre trabalhando isso dentro de mim também, para que as minhas crenças não boicotem os meus próprios sonhos, né? Que você vê que eu senti uma mistura de vontade de estar lá ao mesmo tempo de medo. Às vezes vai acontecer isso com você, de repente você quer tanto um relacionamento feliz com alguém, você conhece a pessoa e você tá muito afim de se jogar naquele relacionamento, de investir a fundo, de confiar, e de repente você tem crenças tão enraizadas de que homem não presta, de que eu não posso confiar, porque em outros relacionamentos aquilo não deu certo, então nesse aí também não vai dar certo de novo. É impressionante como a gente começa a se preparar para o pior antes do pior acontecer, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Como vocês sabem, eu trabalho com mães empreendedoras e isso acontece direto, principalmente nessa coisa do empreendedorismo, porque tem muita gente que quer muito ter seu próprio negócio, que sonha com aquele negócio e começa assim logo de cara a entrar fundo em tudo, a fazer site, a fazer logo, a preparar material, a contratar pessoas para ajudar, a fazer o serviço de e-mail marketing tudo direitinho. E na hora de dar cara pro negócio, de fazer seus vídeos, né, de se colocar à frente do negócio, de realmente expor seu negócio pro mundo, né, de colocar sua cara pro mundo, elas param.
E aí são milhares de desculpas que elas dão, do tipo, eu não tô tendo tempo agora, aconteceu determinada coisa, eu não tô me organizando direito, tudo tá funcionando bem, até o momento de colocar essa cara pro mundo, de dar de cara pras pessoas, surgem diversos medos, que às vezes são crenças muito enraizadas, que vêm da sua própria família, da sua própria casa, dos seus amigos, medo das pessoas criticarem, medo de acharem que você tá louca, medo das pessoas criticarem por você tá mudando de emprego. Então isso é muito, muito comum. E existem diversas formas de trabalhar crenças negativas. Eu não vou poder sair aqui falando de todas. Eu trabalhei com terapia cognitivo-comportamental, que é uma forma de terapia maravilhosa que ajuda muito a quebrar crenças negativas. Mas existem milhares de outras, como psicanálise, como você também fazer um processo de coaching que ajuda muito, como você fazer Theta Healing. Então existem diversas formas de você eliminar essas crenças negativas. E eu quero dividir com vocês uma técnica, somente uma nesse vídeo, que eu acho que pode ajudar, porque é uma principalmente para medo e ansiedade, que é uma técnica que eu aplicava com os meus próprios pacientes na época que eu atendia em terapia cognitivo-comportamental. E é uma que eu aplico na minha própria vida e que tem feito muita diferença quando eu faço isso, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu já falei, mas só pra gente repetir, é a gente identificar que crenças são essas, de onde é que vêm essas crenças. Elas estão tão enraizadas na gente que às vezes a gente não percebe. Vamos ficar mais vigilante, vamos tentar observar. Será que eu tô com medo de quê? Será que eu tô ansiosa por quê? Se tá tão próximo de atingir aquilo que eu quero. Que crenças são essas? Que crenças eu fui adquirindo lá desde a minha infância? Será que eu consigo lembrar dessa crença inicial? Quando foi que ela começou a se formar na minha vida? Quanto mais a gente traz essas crenças negativas à tona, mais a gente está jogando luz nessas crenças negativas. Mais a gente consegue identificar o que está acontecendo para que a gente se desalinhe dessas crenças. Para que a gente não mantenha elas alinhadas com o nosso ser. Como se a gente fosse aquela crença, que a gente não é. Né? Então a gente tem que se desalinhar dela. Quando você identifica, quando você traz à tona tudo isso, já é meio caminho andado. Isso é muito importante, porque você já consegue identificar que aquilo não serve pra você, que aquilo você não quer mais pra você, só que você tem que trabalhar as suas emoções pra sentir realmente aquilo, desalinhar a sua vibração, desalinhar a sua energia daquilo que você costumava viver, porque nosso cérebro é assim, quando a gente traz uma informação nova pra ele, ele não tá acostumado, ele pensa, opa, peraí, tem alguma coisa errada, então ele fica com aversão àquela coisa. E o que a gente vai fazer é trabalhar a nossa cabeça, a nossa vibração, as nossas sensações, para realmente sentir de uma forma diferente ao que a gente vinha sentindo, né? Eu vivi aquilo na minha infância, na minha escola, então toda vez que vinham situações semelhantes, o meu corpo, o meu organismo já está acostumado a reagir daquela determinada forma. Então agora eu preciso acostumar o meu corpo, as minhas sensações, a minha emoção a reagir diferente, a encarar de forma diferente, não só a minha mente, tá? Então essa técnica se chama dessensibilização sistemática. É muito simples, é muito interessante. E o que consiste a dessensibilização sistemática, esse nome tão complicado e grande? É muito simples. O que a gente vai fazer é a gente se expor a esse estímulo que a gente tem medo, que a gente está ansioso, que a gente não quer enfrentar, só que de uma forma devagar e sistemática. A gente vai fazer, normalmente na terapia, a gente faz uma escala do que é mais fácil de enfrentar até o que é mais difícil de enfrentar. Por exemplo, eu tenho medo de falar, vamos imaginar no meu caso, né? Eu tenho medo de falar lá em público porque as pessoas podem rir, porque eu fico nervosa, porque pode me dar um branco, blá, 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 blá. Então, o que eu posso fazer que é menos, né, o que vai me dar menos ansiedade, o que vai me dar menos medo? Poxa, imaginar, vamos começar com imaginar. Imaginar aquela situação me dá ansiedade, mas não tanto quanto se eu estivesse lá na hora, tá bom? Então eu vou pegar e vou começar a fazer visualizações. Vamos começar lá no comecinho, aquilo que eu tenho menos ansiedade de fazer. Eu vou fazer visualizações, me imaginar no palco, me imaginar falando, me imaginar as pessoas recebendo super bem. Vou começar a acostumar o meu corpo a essa sensação diferente. E aí eu vou me expondo cada vez mais um pouquinho. Poxa, eu tenho a oportunidade de fazer uma palestra aqui para um grupo de 10 pessoas. Então eu vou preparar um material, eu vou trabalhar para fazer aquele dia e eu vou lá e vou fazer. E naquele momento que eu vou lá e dou aquela palestra para um grupinho pequeno de 10 pessoas, e as pessoas adoram, e as pessoas elogiam,
eu começo a ir me sentindo mais confortável. Eu não tô na frente de 200, tô na frente somente de 10. Eu consegui fazer, foi jóia, foi ok, tudo deu certo, massa. Eu vou começando a acostumar meu corpo de que tá tudo bem falar em público, de que tá tudo bem falar para as pessoas. De repente eu posso montar um grupo um pouco maior, de 30 pessoas. De repente eu posso me expor a falar no palco em alguma situação, para que eu vá acostumando gradativamente e ir acostumando meu cérebro, minhas emoções, minhas sensações, de que eu não preciso reagir daquela forma que eu reagi, que tudo pode ser completamente diferente. Começa desde você questionar essas coisas. Será que as pessoas vão realmente rir? Será que as pessoas vão realmente achar que eu sou burra? Será que eu realmente vou esquecer? Cada vez que você vai fazendo, você vai trocando aquela crença que está tão enraizada por uma crença positiva completamente diferente. E você vai fazendo isso aos pouquinhos, até você chegar no estímulo maior, que claro, vai dar um pouco de medo ainda, mas quando você fizer e der tudo certo, que foi o meu caso, você vai ficar assim, meu Deus, o quanto eu posso fazer, o quanto eu fui boba de pensar que eu ia esquecer, que as pessoas iam dar risada, que as coisas não iam dar certo. Eu vou me alinhando aos poucos com outra realidade, eu vou trabalhando aos poucos a mudança dessa minha vibração, a forma como eu reajo a situações parecidas, né? E eu vou construindo essa nova crença. E, ao mesmo tempo, é uma coisa gradativa. Eu não preciso me jogar de vez numa coisa que eu preciso fazer. Eu posso me preparar e ir gradativamente me expondo ao estímulo devagarzinho, até que eu possa me expor ao estímulo muito maior, que me dá muito mais medo, de uma forma muito mais tranquila, muito mais segura. Enquanto, claro que na terapia, enquanto isso vai acontecendo, a gente vai trabalhando muito a questão da meditação, e a gente vai trabalhando muito técnicas de relaxamento, para no momento que você está sendo exposta ao estímulo, você se lembrar de fazer relaxamentos para o seu próprio corpo, né? De você respirar adequadamente, de você estar relaxado no momento que você está enfrentando aquilo. E isso faz toda a diferença. Quando você muda a sua emoção, você muda a sua sensação, a forma que seu cérebro reage é completamente diferente e você começa a se alinhar, né, com outras coisas, com outras respostas. E aí que tudo começa a se transformar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Lembre-se que existem milhares de técnicas para você trabalhar suas crenças negativas. Essa é apenas uma técnica que eu aplicava dentro da terapia cognitiva comportamental, mas existem milhares de outras técnicas, mas eu quis trazer essa à tona, porque essa é justamente para ansiedade e medo, e essa é uma técnica simples e fácil, que a gente pode trabalhar, a gente com a gente mesmo, para a gente conseguir ir enfrentando os nossos medos, as nossas ansiedades aos poucos, para que a gente consiga realmente alcançar tudo aquilo que a gente deseja. Eu não quero de jeito nenhum que você boicote os seus próprios sonhos, as próprias coisas que você pediu, tá bom? Esse vídeo ficou meio grandinho porque eu acabei falando muito, falando da minha história, dividindo a técnica e coisa e tal, mas eu espero de coração que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar seu joinha, tá bom? De curtir o vídeo, de compartilhar com outras pessoas, também de se inscrever no canal, que a gente tem vídeo toda semana, tá? Um beijo muito grande no coração de cada um, cada uma, e fiquem com Deus.